as boas-vindas, tá, Claudinho? Bom, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, professor Edivando, em especial professor doutor Luiz Augusto Pinheiro Leal, professor da Universidade Federal do Pará, né, o campus de Bragança, também é o professor de lá do programa de mestrado profissional de História, de Ensino de História, na UFPA, campus Ananindeua. Meu amigo particular, nós tivemos primeiro contato desde a graduação até aqui, que tem um trabalho muito denso, muito já reconhecido na área, em estudos étnicos, raciais, africanos, e com um trabalho de peso, né, em relação a isso. Então, aqui a gente trouxe o professor, Liz, deu a honra de nos conceder esse momento da sua sempre extensa agenda, né, para tratar de um tema que nós achamos importante não somente para a questão do conteúdo do terceiro ano, mas sim como algo que da formação histórica mesmo do aluno, e pensar esse contexto pós-abolição no Pará e também extensivo à realidade brasileira. O tema é a política e a capoeiragem, cultura e resistência negra no pós-abolição paraense. Então, um tema que até hoje a gente pode trazer vários subtópicos, elementos importantes que estão relacionados a esse momento. Portanto, eu, professor Edivando, acreditamos seja importante também para vocês, alunos do ensino médio, né, como conteúdo programático, mas também como uma experiência de conhecimento histórico para a vida, para compreender um pouco de determinadas realidades que nós vivemos em termos de narrativas sobre a condição negra, né, no Brasil atual, a partir desse olhar histórico. Então, professor Luiz Augusto Leal, mais uma vez agradeço muito a sua disponibilidade, participar conosco desse evento, que é mais um evento do Laboratório de História, de Ensino de História da Escola de Aplicação, História Conectada, que é voltado para o ensino médio, especial, mas a gente acabava abrangendo outros grupos também de assistência. Tá? Obrigado, professor, e se precisar de algum apoio técnico, né, para a exposição, estou aqui para ajudar também. Tá certo, professor Claudir, professor Edivandro. Obrigado pelo convite. É sempre interessante voltar à sala de aula, mesmo em condições, sala de aula do ensino básico, mesmo em condições adversas, porque isso nos permite refletir outras perspectivas em relação ao saber, em relação ao ensino de história. Eu queria iniciar minha fala partilhando com a turma uma poesia que me toca profundamente e diz respeito justamente a essa experiência do pós-abolição no Pará. É uma poesia de um homem negro de Belém, do bairro dos Jurunas, chamado Bruno de Menezes. Ele foi geralmente associado ao modernismo no Pará, mas o recorte que eu faço ele tem uma outra perspectiva. Tem o recorte da afirmação da identidade negra. E essa afirmação ela é afirmada em uma perspectiva de captação de ideias que transitam em relação à oralidade, à poesia e à experiência negra de resistência que vai na transição entre continente, diáspora, experiência traumática da escravidão e o pós-abolição. Então, permitam fazer uma leitura para vocês, para fazer uma abertura desse nosso diálogo. O nome da poesia é Batuque. Nega, que tu tem, maribundo sinhá. Nega, que tu tem, maribundo sinhá.
Rufa o batuque na cadência alucinante do jongo do samba na onda do banzá. Esnalgamentos, bamboleios, sapateios, cirandeios, cabindas cantando os lundum nas cubatas. Patchouli, cipoca antiga, pripioca, baunilha, pau rosa, uriçá, jarmim. Gaforinhas riscadas, abertas ao meio, crioulas, mulatas, gente pichain. Nega que tu tem, maribundo sinhá. Nega que tu tem, marimbondo sinhá. Exuberancias, bunduns mescos intoxicantes, no fartum dos suarentos corpos lisos lustrosos. Ventres empinam-se no arrojo da umbigada, as palmas batem o compasso da toada. Gritava da minha roça, marimbondo me mordeu. Ô Princesa Isabel, Patrocínio, Nabuco, Visconde do Rio Branco, Eusébio de Queiroz, e o batuque batendo e a cantiga cantando, lembram da noite morna, tragédia da raça. Mãe preta deu sangue branco a muito, senhor moço. Maribundo no meu corpo, maribundo sinhá. Roupa de renda, a lua lava no terreiro, um cheiro forte de resinas mandingueiras. Vem da floresta e entra nos corpos e requebros. Nega, que tu tem, marimbundo sinhá. Marimbundo não deixa, nega trabalhar. Rola e ronda, e ginga e tomba, refunga e samba, a onda que afunda na cadência sensual. O batuque rebate bufando banzeiros, as carnes retremecem na dança carnal. Marimbundo no meu corpo, marimbundo sinhá, é por cima, é por baixo, é por todo lugar. Essa poesia publicada no livro Batuque, de Bruno, 1939. Eu recito ela com emoção sincera, pelo significado que tem. Se eu parasse para comentar cada frase dessa poesia com vocês, vocês iriam entender a profundidade desses versos de cultura viva passada por Bruno Menezes. Inclusive, seria uma diretriz para a nossa fala e não perderíamos em relação ao sentido, a partir da comunicação. Mas eu vou optar pela narrativa, pela reflexão histórica sobre esses pontos, e podemos voltar, de acordo com a provocação que vocês vão fazer daqui a algum tempo, voltar a esse tema, voltar aos trechos que foram citados, que foram partilhados. Se você me perguntar, professor, o que significa tal coisa que o senhor leu naquele momento? Aí você não tem ideia de quantos livros poderão ser partilhados em apenas um verso poético de Bruno de Menezes. Mas fica a partilha, convido vocês a lerem novamente assim que houver uma nova oportunidade. Professor Cleudi, professor Edivando, só uma pergunta. O meu tempo, ele é predeterminado? Haverão interrupções? Como é que funciona? Professor... Olá, Edivando, pode ficar. Pode falar, Cleudi. Professor, a gente sempre coloca em média em 40, 45 minutos, né? E os participantes podem colocar os seus questionamentos aqui no chat, né? E você vê se pode respondendo de acordo com a narrativa, de acordo com a exposição já de imediato, ou se não, a gente faz essa apresentação das questões no final. Perfeito. Vou fazer uma apresentação, então, e depois fica aberto para o nosso diálogo, tá? Primeiro, um assunto que nos diz respeito é em torno de uma data, ela é significativa como conquista, como marco de luta para a população negra no Brasil. Não sei se todos sabem, mas o Brasil foi um dos últimos países a aderir ao final da escravidão no mundo. O Brasil segurou o que pôde a manutenção da escravidão. E não por acaso, o Brasil, quando ele vai se assumir a abolição, no ano seguinte muda de regime. Tem a ver com as negociatas das elites, tem a ver com a situação de conflitos econômicos, uma nova organização política e social sendo construída.
Então, a abolição da escravatura ela ocorreu em 13 de maio, isso formalmente falando, né, de 1888. E a lei, eu sempre ressalto isso para os meus alunos, a lei era muito pontual. Tinha 2 artigos. Um dizia, a partir de hoje está declarada a abolição da escravatura no Brasil. E a segunda lei, revogam-se as disposições em contrário. Qualquer um poderia perguntar, sim, tá, hoje eu sou escravizado, com a lei me tornei livre, e aí? O que eu faço? Eu não tenho emprego, não tenho casa, não tenho escola, meus filhos sequer estão comigo, também não tem escola, não tem regime de saúde, eu vou ser indenizado? Não, nada, nem terra, nem moradia, nem indenização, nem ajuda alguma do governo ou dos proprietários. Ninguém ficou responsável pela condição de indenização ou de encaminhamento para a população negra. Então, isso passa muito rápido no ensino de história, né? E quase ninguém pergunta ou reflete sobre esse aspecto. Só se declara a abolição da escravatura e temos a impressão, no estudo de história, de que a partir de agora acabou o racismo, acabou a escravidão, todo mundo está em condições de disputa, de participação na lógica de organização do país, de modo equilibrado. Acontece que o proprietário de escravos é que nem os bancos modernos, nunca sai perdendo. Quando eles abrem mão, quando são obrigados a mudar o trabalho de escravo por outro tipo de trabalho, eles já têm um plano alternativo para que não percam suas rendas. E o Brasil, no sentido de governo, no sentido das inteligências, já tinha um plano preparado para a população, para o fim da escravidão. E não tinha nada a ver com indenização para populações negras, com política de reparação. Não ocorreu nada naquele momento. Você tornou-se livre naquele 13 de maio, da noite para o dia, sem nada, sem nenhuma estrutura, sem condições, sem terra, sem educação, sem nenhum conforto para os filhos e filhas, né? Então, quem estava trabalhando no campo, nas fazendas, tinha 2 caminhos: sair pela estrada à procura de nada, à procura de outro tipo de trabalho que pudesse aceitar a população negra sem qualificação, ou continuar nas fazendas trabalhando, produzindo para aqueles proprietários, como se fosse um favor que eles fizessem de dar alimentação em troca do trabalho. Os que saíam para as ruas, para as estradas, iam para as cidades. Nas cidades não havia espaço para a população negra, não havia nenhum projeto de inclusão. Lá no Sudeste, você já ouviu falar da coisa chamada favela, onde você vai organizar populações de modo amontoado, sem estrutura sanitária, sem condições de moradia, e vão viver em condições desumanas. No caso do Pará, Belém, de modo particular, o mesmo acontece. As populações são mantidas em bairros periféricos da época, em particular, são conhecidos 2 bairros negros, que é o Marizal e o Jurunas. Hoje o Jurunas continua com característica de bairro popular, bairro de população negra interiorana, e o Marizal já bastante verticalizado, expulsou boa parte da população para, inicialmente, Telégrafo, posteriormente, o subbairro do Barreiro, onde você encontra, então, esse afastamento da população negra, junto, claro, levando seus elementos culturais diversos. E esse processo de negação de vida, de direitos para a população negra, não ficou apenas no campo das políticas públicas da época, também ficaram no campo da análise histórica, que é um segundo ponto que eu vou comentar depois com vocês. Mas ainda em relação ao contexto,
Alguém poderia perguntar por que, afinal de contas, trataram a população negra com tal desumanidade após 300 anos de exploração, massacre, miséria e sofrimento para a população de uma origem africana. Porque não seria justo pagar uma indenização, dar uma terra, um salário, uma aposentadoria, criar escolas públicas? O desejo de escolas públicas para a população negra foi uma reivindicação que começou a aparecer a partir da fala de Abdias Nascimento, no Rio de Janeiro, ao conhecer a lógica do racismo norte-americano, observou que o racismo no Brasil também se aplicava de modo diferente, porque o parâmetro que confundiu muita gente era a ideia de que nos Estados Unidos o racismo criava um apartheid, uma separação visível, legal, entre negros e brancos. E no Brasil, esse apartheid ele era camuflado, porque a legislação ela não diferenciava negros e brancos. O que diferenciava era o acesso aos direitos. Como a população negra já nasce, fica livre em condições precárias no campo do social, do econômico, do educacional, não tem como ocupar lugares privilegiados, lugares que são tradicionalmente dedicados à população branca, masculina de preferência, né? Então, os donos das lojas de exportação continuavam brancos, as elites eram brancas, os letrados eram brancos, o desejo pela arte tinha que ser o que vinha da Europa, e a população negra não sumiu dessas narrativas no campo histórico, e a impressão que dá em relação à história da população negra pós-abolição seria um total desaparecimento ou integração via mestiçagem com a população branca na Amazônia. Essa sensação se dá porque não tínhamos conhecimentos de pesquisas, de estudos sobre a população negra. Por que não tínhamos? Antes, até há pouco tempo, né, a história só se interessava pelo aspecto econômico. Era a economia que gerava a mola da sociedade, a história, né? A ideia da economia, do capitalismo. E, no caso do Brasil, a economia significava escravidão. Por que alguém vai pesquisar negros, negras, se acabou a escravidão, se acabou a base econômica do Brasil? E essa lógica fez como que houvesse um silenciamento a respeito da história das populações negras. Como eu disse para vocês, a população que trabalhava no campo tinha dois caminhos: ficava presa ao campo ou ia mendigar nas cidades. Mas também tinha uma população que estava no meio rural, escondida, e era uma situação... Essa população escondida, fugindo da escravidão, que hoje identificamos com mais afirmação positiva como quilombola, naquele contexto era apontado como algo negativo. Ser quilombola era motivo de crime. Então ninguém se identificava como quilombola, porque poderia ser preso, poderia voltar a ser escravo. Não por acaso, se você puder olhar um mapa sobre a localização das comunidades quilombolas no Pará, você vai ver que as mais antigas estão situadas em lugares bem distantes das cidades, dos centros urbanos, porque quanto mais perto dos centros urbanos, maior chance de ser capturado e colocado como escravizado. Então vejam que essas experiências, em relação à comunidade quilombola, na realidade não vai mudar nem com a abolição, só vai mudar no tempo contemporâneo. Após 100 anos de abolição, quando as comunidades são reconhecidas como remanescentes quilombolas, é que a palavra quilombo passa a ter um sentido positivo. Antes, apenas era visto como algo negativo. E essa positivação estava associada com a garantia de posse da terra em perspectiva coletiva. Então, essa é uma identidade que passa a ser afirmada quando, na abolição de 1888,
ser negro, ter práticas culturais de afirmação de identidade negra era visto como crime, era proibido. E eu estou falando de um assunto bem além do texto que eu mandei para vocês, para entender que a coisa é bem mais ampla. Ser negro, ser negra, era visto como um pertencimento que deveria ser condenado. Não apenas a cor da pele, mas também as práticas. Observe que eu li para vocês um poema chamado Batuque. Batuque era um nome genérico para qualquer prática cultural de matriz africana que utilizasse marcação rítmica, que usasse tambores, batucada. E essa palavra, então, evitava que você pudesse identificar se aquele ritmo era um carimbó, se era o samba do cacete, se era o lundu, se era uma outra prática cultural que não fosse, que tivesse um nome próprio, como a zimba, nome antigo do carimbó. Então, batuque era um nome genérico, utilizado desde o continente africano pelos portugueses para rotular, generalizar as práticas culturais de afirmação diaspórica africana, de afirmação da cultura negra. Como é que funciona isso? No Pará, vocês talvez tenham acompanhado que o carimbó foi afirmado como patrimônio cultural paraense, né? Mas em nenhum momento dessa afirmação de patrimônio, lembraram que o carimbó foi criminalizado, foi proibido, perseguido pela polícia durante muito tempo. As legislações municipais no estado foram muitas. As cidades mais antigas, como Vigia, Cametá, Belém, elas têm legislação que proíbe a prática do carimbó. Eles chamavam de batuques. E as proibições só não extinguiram o carimbó pela persistência, resistência e resistência da prática em pessoas, no corpo negro, na cabeça negra, na coletividade e nos interiores. Se fosse pela lógica do branqueamento, não existiria mais a experiência. O mesmo acontece com a capoeira. A capoeira foi atualmente reconhecida como patrimônio nacional, mas também foi criminalizada em todo o país, logo após a abolição da escravatura. E eu fiz um recorte no texto para pensar essa condição social da população negra a partir da experiência da cultura. Então, você vai encontrar vários relatos que mostram como o poder público estava lidando com a repressão, com a repressão à prática da capoeira, entre outras. E os jornais da época partilhavam dessa perspectiva de crítica, de combate à experiência, ao saber fazer dos capoeiras, né? E esse saber fazer era uma prática de resistência, de existência cultural, e incomodava porque eles não conseguiam controlar justamente a experiência da população negra nessa prática. O uso do corpo era o principal elemento de resistência e afirmação de identidade. Poucas vezes foi possível imaginar que essa população negra pudesse ser domesticada, controlada, disciplinada pelo modelo cultural imposto naquele contexto, inspirado na Europa, né? Aí eu ressalto para vocês isso porque, logo após a abolição, a lógica cultural da população branca no Pará estava inspirado na chamada Belle Époque, inspirado no modelo cultural que exaltava o vínculo do Pará à Europa. A segunda língua era o francês. Os costumes se baseavam no consumo, no fetiche de comprar produtos europeus e se sentir como os europeus. Vestir roupas inadequadas para o clima amazônico, mas porque isso fazia você se sentir o próprio francês nas Américas, né? E essa lógica cultural era predominante. Lembro que quando eu comecei a estudar história, quando eu conheci o professor Cleudi,
a temática que é marcante era justamente essa perspectiva de que a Belém, que deve ser estudada, é a Belém da Belle Époque, a Belém da integração da Amazônia na modernidade. Mas não existia um estudo sobre a população negra. Os estudos sobre a população negra no Pará encerravam por completo no 13 de maio de 1888. Estudos que ainda persistem porque são importantes para pensar estratégias de resistência à escravidão, mas naquele momento não existia negros após o 13 de maio. E eu sei que isso é muito importante de dizer para vocês, porque quando vamos para a sala de aula e encontramos a população negra presente nas escolas, o estudante negro, a estudante negra, não consegue entender o seu lugar na história. Como assim? Quem eu sou com a minha pele escura se eu não estou na história, se eu não faço parte dessa história? E essa perspectiva, ela acaba mostrando que existe uma armadilha chamada história única, que deve ser criticada, deve ser revista para apresentar outras perspectivas em relação ao conhecimento histórico, outras histórias, outras sociedades, outros saberes. E se isso não ocorre, não é possível refletir com a devida criticidade sobre a própria identidade da cultura amazônica, que é permeada por experiências étnicas indígenas e experiências étnicas de matrizes africanas. A casca, a aparência é o modelo colonial branco, mas o interno, a resistência, o cotidiano, a alimentação, a musicalidade, a liberdade com o corpo, ela vem da matriz, das matrizes africanas, matrizes indígenas. Se você duvida, se pergunte se por acaso você tem o hábito de sair de casa sem tomar um banho. Se pergunte se quando toca um brega lá no vizinho, você não mexe com o seu pé ou mexe o seu ombro. Se pergunte se aquela musicalidade rítmica no Pará, que é tão marcante, se a base dela é eurocentrada. Não. O nosso cotidiano está permeado de experiências afro e indígenas. Gostamos de farinha, gostamos de açaí. Sabemos, se não na prática, pelo menos na teoria, como é que se apanha o açaí. Entendemos o significado das bandeiras vermelhas. Alguém que vem de fora talvez não entenda esse sentido, porque as cores vermelhas têm múltiplos significados. Entendemos o sentido que é dado em relação aos barcos que percorrem o Rio Guamá e a Baía do Guajará. A água nos permite respirar, não nos sentimos sufocados. O nosso ambiente ele é altamente aquático, tanto nas águas dos rios, como também nas águas da chuva. É tradicional a ideia de que tem hora para chover em Belém, tem hora para chover no Pará. Não em todo o Pará, mas em boa parte do Pará. E esses elementos, eles dizem respeito a essa perspectiva de afirmação de identidade que não está no livro escolar, que não está, muitas vezes, em sala de aula, mas está no saber que é partilhado pela avó, pelo avô. E esse vínculo é de extrema importância. Bom, como alguém levantou a mão aqui, eu acho que já, não sei se eu falei muito, vou partir para vocês, tá ok? Então, Marlisson, você levantou a mão para fazer um questionamento? Ou foi sem querer? Pode ser que tenha tocado sem querer. Eu acho que foi. Certo, essas coisas acontecem, professor Cleudinho, mas eu tenho certeza que a dúvida do Marlisson era saber se o açúcar era inerente ou não à lógica da experiência africana no Brasil, né? Porque a dúvida de todo paraense é o que é certo, tomar açaí com açúcar ou sem açúcar, né? Então, esse detalhe já foi comentado antes por Gilberto Freire. Olha só, já que o professor confirmou aí, né? Gilberto Freire dizia que a população negra no Brasil, ela adocica não só pelo uso da produção de cana-de-açúcar, mas a palavra ela é adocicada.
O português que nos é imposto não é mais o mesmo. Nós ressignificamos, nós nos apropriamos, nós adocicamos, né? Então, essa experiência em torno da linguagem, ela é marcante. Poderíamos refletir várias experiências nesse sentido, entender que a resistência negra se manifesta além dos bancos formais, além do espaço dos espaços institucionais que são dados em nossas vidas, né? Perdão, pela vida formal, pela vida institucional, escolar, acadêmica, pelo nome das ruas da cidade, pelo nome dos prédios, pelo nome das escolas. A nossa vida cotidiana tem a ver com o nosso lar, com a relação com a maternidade, com aquele cantar, aquela cantiga que a mamãe cantou para mim na infância, que falava de temas que hoje são diferentes do que eu escuto na rádio ou eu ouço na internet, mas afirmou o meu coração. O Vicente Salles, que é uma das maiores referências de pesquisa sobre escravidão no Pará e pós-abolição, ele falava como as cantigas de niná marcaram a sua infância, marcaram a sua referência. E eu vou citar um para vocês, que talvez você já tenha ouvido falar e tenha causado estranhamento. Olha só, a cantiga Boi da Cara Preta. Boi, boi, boi. Não durmam, tá? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Essa música, essa cantiga, que eu imagino que você já tenha ouvido ela causa um impacto quando alguém da pedagogia, sem olhar na pesquisa histórica, vai ler a letra e vai dizer, como assim você vai cantar essa música para uma criança? Você vai impactar, vai causar um susto na criança, né? Como é que você fala em medo para uma criança? Uma outra música, eu vou comentar com você nesse sentido, tá? Mas quero dar um outro exemplo também nessa mesma direção. Puxa, me fugiu. É uma letra que fala... papai está na roça, mamãe foi trabalhar. Mas me fugiu a letra. De qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês é que existem dois momentos na escravidão, isso antes da abolição, em que é a população negra escravizada que cuida das crianças brancas, ora como ama de leite, ora como tutor, ora como brinquedo, carne humana. Isso, obrigado, Claudinho, escravo de Jó, né? Valeu. Brincavam, então, como carne humana, brinquedo dos brancos, dos senhorzinhos, das senhazinhas. E imagina você, tente se colocar no lugar de uma mãe negra escravizada que não pode amamentar a sua criança, o seu filho, com o seu leite escorrendo dos seios, e ela é obrigada a amamentar o filho do senhor branco, do proprietário, porque se ela não amamentar, ela vai ser torturada, vai ser violentada. Uma cena tão profunda, que é o amor dado através da amamentação, uma cena tão doída para uma mãe que não pode amamentar seu filho, e vai amamentar o filho do seu opressor, permite que os seus versos tenham sentido diferenciado. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Olha o terror, a vingança, em versos, em ludicidade, em uma breve cantiga que os proprietários não vão ouvir, não vão entender. Mas na mente da criança, você vai ficar uma afirmação. Nós, população negra, temos o poder. Nós vamos vencer esse período cruel da escravidão e vamos nos afirmar. Vocês vão nos temer. Hoje vocês me roubam. Amanhã, meu filho vai vencer essa luta, vai acabar com essa desgraça que eu estou vivenciando. Então, observe que nada é casual. Não podemos pensar que as letras de carimbó
letras cantadas na capoeira, letras cantadas no Lodum, são letras casuais, letras que não têm sentido, letras ingênuas. Não existe ingenuidade. Existe falta de informação histórica, onde você começa a observar detalhes e aprender a profundidade do significado. E mesmo a escola, mesmo as universidades, mesmo os intelectuais, negando a existência da população negra na Amazônia, a população negra continuou cantando os seus cantos de trabalho. As mulheres que lavavam roupa no bairro da Campina cantavam a lavadeira da Campina, eram as taieiras. Quem sabe disso? Bruno falava disso, Vicente falava disso. Nós estudamos esse assunto. E a lavadeira da Campina era a afirmação da identidade da mulher negra trabalhando de sol a sol, em condições desumanas, lavando roupas sem sabão. E elas cantando a afirmação da identidade. Alguém poderia passar e dizer, olha, essas mulheres estão cantando, elas estão conformadas com a escravidão, elas até cantam, mas os cânticos não são à toa. Os cânticos são codificações de afirmação de resistência. Daria N exemplos para vocês a respeito dessa experiência, de como essas cantigas elas afirmam. Mas é preciso de tempo, é preciso de vivência, é preciso o desejo de afirmar a própria identidade. E é capaz, eu afirmo isso ao professor Cleudinho, professor Divando, né, que nada disso seja cobrado em estudos oportunos, em formalizações, porque são assuntos na academia que, infelizmente, ainda estão como novidade. Mas para o sujeito que quer compreender a sua identidade, a sua condição de luta, a sua ancestralidade, é imprescindível abordar essa questão. Porque se para a população branca existia uma certa Belle Époque, uma suposta integração na modernidade, essa modernidade ela era vivenciada, alimentada pela exploração da população negra, pelo massacre da população indígena. E no Pará, quem construía essas experiências de trabalho de base era a população negra. Como a população negra se manteve resistente? Vivendo a coletividade, carregando no corpo as suas experiências, como o carimbó, o lundu, a capoeira, cantando, porque cantando você vai contando as suas histórias, e na ausência de letramento, na ausência de escolas que ensinam a história da população negra após a abolição, são as cantigas que contam essa história. Vou dar um exemplo para vocês. No Rio Tocantins, é uma comunidade quilombola chamada de Marizal, existe um grupo de senhoras e senhores que cantam o samba do cacete. E uma das letras do samba do cacete diz assim: Canavial pegou fogo, parente, chama a Iaiá pra apagar. Canavial pegou fogo, parente, chama a Iaiá pra apagar. Aiê, Iaiá, eu tenho medo do fogo me pegar, Iaiá. Essa letra, quando você compreende a profundidade, você viaja no seu sentido de resistência. Os canaviais na Amazônia não foram bem-sucedidos. Até cresceram. Mas o que acontecia? As oportunidades de fuga da população negra pelos rios, as sabotagens como a queimação do canavial e a negação de ajudar o branco, chamado de Iaiá, de ioiô, fazer com que esses empreendimentos fossem diferenciados. Isso confundiu a cabeça dos historiadores. Não entenderam que a atenção não era pelo sucesso dos canaviais, mas pela resistência contra a implementação dos canaviais, que permitia que a população negra fugisse nos matos para formar comunidades à parte.
E esses códigos, eles são mantidos através da cantoria, das cantigas que estão no Samba do Cacete, que estão nos carimbós tradicionais, que estão na capoeira antiga, que contam a mesma experiência de resistência relativa à escravidão. E essas cantorias não ficaram apenas no contexto da escravidão, elas persistiram no pós-abolição. Então, ressalto, quer aprender, quer afirmar a identidade, dialogue com os mais velhos, procure ouvir aquelas músicas que a rádio não toca, que o YouTube não marca para você, as músicas antigas que dizem respeito a mestres como Lucindo, Tia P, Berequete. Eles cantam com instrumentos tradicionais. Procure conhecer o retumbão, Lundu do Marajó, conhecer o Samba do Cacete do Tocantins, que é tão pouco divulgado em rádio, ninguém nunca ouve nas rádios, né? Ou nos canais. Procure conhecer Gambá, na região de Santarém, Tapajós. Vocês vão ver que esses marcos, Carimbó do Marajó, Gambá e Santarém, Samba do Cacete do Tocantins, são marcos de afirmação da identidade negra diaspórica em comunidades quilombolas. Eles gritam a resistência e a existência dessas comunidades. Eles insistem em afirmar a identidade negra através do canto, da dança, das práticas culturais que são coletivizadas. Por enquanto, eu fico por aqui, porque só vai fazer sentido a minha fala se eu tiver interlocução, para eu ter uma mediação, se deu para entender alguma coisa que eu partilhei, tá? Professor Cleudi, Edivando, se vocês quiserem ler algo no chat, leiam, porque eu perdi já perdi a sequência já que eu estava comentando aqui, tá bom? Ok. Alguém, Cleudi, partilhou completo, agora que eu vi, professor, o Nana Neném. Olha, a letra mais densa do que eu conhecia. Muito bom, viu? É uma música de resistência, de confronto mesmo. Particularmente, prefiro cantar desse modo porque ela que afirma a identidade, né? Verdade. O professor Cleudi fez aqui colocou tudo o histórico dela, praticamente. Muito boa. Nós agradecemos. O professor Cleudi, acho que deu algum problema na internet, na conexão. Isso são as intercorrências desse mundo virtual. Professor Augusto Leal, nós queremos agradecer a sua fala, a sua presença. Tá? Sobre algumas questões, a Ellen, que é a nossa aluna da escola, ela pergunta sobre da bandeira vermelha. Né? Ela queria saber mais um pouquinho do motivo, né, de não por que ser outra cor, mas se eu explicasse um pouco mais do sentido, da simbologia da cor vermelha, presente nas bandeiras. Perfeito, Ellen. Uma pergunta, alguém pode dizer, acho que bobagem perguntar sobre a cor das bandeiras vermelhas do açaí, mas não é. Nada é pouco, nada pode ser dispensado, né? Eu não posso fazer uma análise histórica sobre, tipo, como foi que começou? Não tem esse caminho. O que temos é uma referência sobre quem faz. É muito comum na população ribeirinha utilizar bandeiras como marcos indicativos, como comunicação visual. E a cor, ela dá referência para vários aspectos. Se vocês transitarem em lugares além da capital, por exemplo, aqui em Bragança, vocês vão encontrar bandeiras que são de três cores. Uma vermelha, que é o clássico do açaí, uma branca, que é associada à bacaba, e uma amarela, associada ao buriti, miriti, que é tirado aqui, que é utilizado como se fosse o açaí, para consumo, né? Então, essas cores, elas são codificações para identificar qual é o tipo de produto que você tem. Mas isso é antigo.
É tão antigo que você vai encontrar em relatos da cabanagem o uso de cores, em particular a cor vermelha, como cores que se vinculam a protesto, a rebeliões, a ações contra o poder na sociedade, contra a organização de poder de exploração na sociedade, né? E essas codificações são muito fortes para comunidades que não lidam com a alfabetização, ou seja, a cor ela é significativa. E eu aproveito para fazer uma pequena extensão de fala, saindo do Pará, saindo da Amazônia, para entender a lógica da codificação de cores. Mas eu vou com vocês lá para o século XI, século X, século XI, quando você vai ter a expansão islâmica saindo do Oriente Médio, passando pelo Egito, alcançando o norte da África e parte da Europa. O mundo islâmico, ele condena a chamada idolatria, iconografia, então valoriza aquilo que pode ser escrito. Apenas o Alcorão equivale com mensagem relativa ao divino. No confronto com o cristianismo católico, o cristianismo católico não valorizava o incentivo à leitura. Talvez você já tenha ouvido falar, mas você não precisava ler a Bíblia antes. Bastava você não precisava aprender a ler antes. Bastava ver iconografias, quadros, os santos, as representações, e o religioso é que fazia a explicação daquilo. Era um instrumento didático. Mas com o confronto com o islamismo, você observou que o islamismo estava muito à frente do cristianismo, porque o muçulmano, que é o seguidor do Islã, ele tinha que aprender a ler para conhecer o Alcorão. Isso era a regra. Aí por que eu digo isso? Porque vou tão longe no tempo, né? É que essa preocupação com a não leitura, ela veio com o processo colonial cristão para a Amazônia. Então você vai encontrar os jesuítas na Amazônia ensinando, traduzindo a codificação cultural indígena a partir de parâmetros que são do colonizador europeu. Mas não interessava ensinar na língua nativa. Interessava impor o português apenas como língua administrativa. A população não precisava aprender a ler o português. E as pessoas, a população vive, a população que lida com a oralidade, ela lida com codificações. Você vai encontrar uma coisa muito forte nessas codificações, que são as metáforas. No mundo ocidental, você tem que explicar as coisas de modo detalhado. Na lógica de matriz africana, tal como na matriz indígena, os códigos, as expressões, elas dizem muita coisa. Por exemplo, vou partilhar com vocês uma. Quando morre um ancião, é a biblioteca que é queimada. Olha só a imagem. Qual o sentido de ancião com biblioteca? Aí você vai refletir sobre isso e vai pensar uma coisa extensa. Ou então uma outra frase que diz assim: para educar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. O que o autor quer dizer com isso? As metáforas, elas ensinam, a partir de pequenas frases, significados profundos. Então, uma imagem, uma cor, uma placa e uma lâmpada no Pará vai ter significado. Quem vem de fora não vai entender sequer porque naquela casa, eu lembro que era assim na casa da tia do professor Cleudi, né, tinha uma plaquinha escrito "Vende-se chopp". E uma vez passou um alemão e queria comprar chopp, achando que o chopp era aquilo que ele tomava lá, com aqueles copos cheios de espuma e tal. E não, aí o Cleudi veio: não, tio, não é isso não. O chopp é aqui, no saquinho aqui de fruta e tal. Tinha chopp de tapioca com açaí, tinha de milho verde, muluci, de uxi, graviola, só maravilha, né? Aí ele não entendeu nada, porque chopp para ele é aquela bebida que, para quem não conhece, lembra a cerveja, né?
Aí, no caso das placas, se você vai para a Bahia e você vê uma luz vermelha na frente de um prédio, entre apenas se você souber o que significa. Que tantas vezes o professor Edivando foi lá em viagem pela Bahia e via aquelas placas e dizia, puxa, olha, legal, deve ter açaí. Não era açaí, não. Era uma outra coisa. Então é bom se informar antes, né? Aí quem chega de fora em Belém não entende essa dinâmica de, olha só, à noite, placa vermelha com uma luz. Se você chega um estrangeiro aqui, vai pensar, será que aqui é reunião de revolucionários que estão se preparando e combinaram? Porque assim fizeram no contexto da cabanagem, circulava um pano vermelho com o qual os cabanos se identificavam como pertencentes à causa. Eram pessoas que não liam. Se você não tem a leitura, você tem a interpretação. O código, ele é significativo. Então, por mais que eu não possa dizer quem construiu, quem teve a ideia, eu não posso porque não devo, já que essa ideia não é de indivíduos, essa ideia ela é de coletividade, ok? Mas é isso. O Cleide lembrou do tempo dele. Desculpa, gente, eu tive uma queda de sinal aqui, perdi um pouco. Na verdade, perdi tudo que estava aqui no chat. Não sei, o Divando tem aí. Douglas perguntando se poderia retomar a nomenclatura, né, a ideia de iaiá e ioiô. E também aproveitando, Cleide, assim, para ele fazer logo as duas, a Ellen tinha feito uma pergunta que o professor Augusto Leal acabou de responder sobre a simbologia das cores e tudo mais, né? E ela também faz o comentário muito na fala do professor Augusto Leal, dizendo assim, ainda falta muito para a população se identificar com a história negra, né? Perceber que faz parte dela. E aí a gente lembra que nós temos na presidência da Fundação Palmares, né, o Sérgio Camargo, e aí nós vemos em que direção, né, essa história ela é conduzida, né, e todas as problemáticas que elas trazem aí para o nosso cotidiano, para que essa história ela possa ser cada vez mais falada, né, cada vez mais vivida. E aí, no caso aqui, o Douglas, que foi a pergunta que o professor Cleide acabou de ler, era sobre retornar a ideia do iaiá e ioiô, né? Certo, Giovanni. Antes de comentar a questão do iaiá e ioiô, já que tocaste na figura do Camargo, eu vou aproveitar para fazer uma informação, porque isso confunde muitas pessoas. Para quem não conhece, é um homem negro responsável por uma instituição importante de conquista da população negra para a valorização das identidades, culturas, está à frente da Fundação Palmares, mas as ações práticas dele são contrárias à população negra, né? São práticas bem em sintonia, né, com as ações que geram devastação aqui na organização cultural. Só um momento que aconteceu um negócio aqui. Deixa eu retomar. Essa figura na Fundação Palmares pode gerar uma confusão na cabeça de estudantes sobre uma pergunta muito comum pautada no racismo. E o que significa? Algumas pessoas perguntam, existe racismo contra o branco? É uma coisa que vocês poderiam perguntar de repente, né? Ou o racismo é apenas contra a população negra? Se o racismo é contra a população negra, por que o homem negro está promovendo ações contra a população negra? Isso gera uma confusão, né? E pessoas utilizam, inclusive, esse elemento simbólico para dizer que podem continuar fazendo o que estão fazendo, já que é o homem negro que está dizendo acabem com os negros.
E essa realidade tem base num argumento chamado essencialismo, né? É você confundir cultura com natureza. O que nos define visualmente como negros é a melanina, o fenótipo, é a cor da pele, de modo mais popular, é a cor da pele. Isso nos diferencia pelo tom da pele. No entanto, esse elemento é natural, você nasce com a cor da pele. Mas o que classifica o sujeito em condições hierarquizadas não é a natureza, é a cultura. Cultura construída por um aspecto histórico-sociológico, que faz com que os sujeitos hierarquizem as condições, o lugar de um e do outro, a partir de várias premissas, como, por exemplo, 300 anos de escravidão. Se o racismo ele é um elemento sociológico, cultural, se ele vem na cultura e não na natureza, isso significa que uma pessoa que ela é visualmente negra, ela pode carregar identidades opostas à sua negritude. É muito comum você encontrar homens, mulheres negras que negam, que desprezam a sua afirmação de identidade coletiva. E por que fazem isso? Por anos de massacre, de violência, que vão desde você ter que pentear o cabelo em casa, onde a mãe, a professora na escola, não sabe como lidar com o seu cabelo, até a ausência de negros nos livros didáticos. E quando aparecem, são negros em tronco, apanhando como escravos. E quando você liga, e fora do livro didático, quando você liga a televisão, você não vê negros, não via. Agora vê um pouco mais, né, devido a muitas lutas, mas a população negra não aparece. Então, para que você vai se afirmar como negro, se negro é construído como algo negativo? E não pensem que esse fenômeno lamentável ocorre apenas com a população negra. Acontece também com a relação de gênero e sexualidade. Você vai encontrar mulheres que vão defender homens que batem mulheres. O tipo, ela mereceu, que manda ela fazer tal coisa, e não existe nenhuma solidariedade, está ao lado do patriarca. Você vai encontrar como pessoas da comunidade LGBT+, QI, gays, lésbicas, sapatão, viados, que vão dizer, bem feito, o viado apanhou porque tinha que se comportar. Então, você encontra essas categorias que geram confusão, porque nós fomos educados a desprezar os saberes a partir de um modelo patriarcal branco. Então, se você encontra um homem negro em uma instituição tão importante, massacrando a população negra, é porque ele está cumprindo o papel pelo qual foi dada a instituição. Na realidade, qualquer braço institucional tem o dever de cumprir o projeto de quem está no governo, né? A Fundação Palmares nada mais é do que uma espécie de FUNAI. O que a FUNAI está fazendo em relação à população indígena? Se vocês observarem, vão notar a mesma política de massacre contra a população indígena, né? Entrando na questão do Iaiá, Ioiô, perguntado pelo Douglas, Gilberto Freire comenta duas coisas. Uma é que a população negra, ela ressignifica o uso das palavras, enquanto o português é uma linguagem dura, autoritária, eles, ao aprenderem a língua portuguesa, tal como a população indígena, elas suavizam, elas invertem. Ao invés de dizer, por exemplo, a palavra me dê, não, perdão, ao invés de dizer dê-me, você trabalha como me dê. Você muda a ordem e suaviza o significado. Então, a palavra senhor e senhar, senhora, são ressignificados inicialmente para senhor vira senhor, depois vira ioiô. Senhora se transforma em sinhá e depois de iaiá.
Infelizmente, muitas vezes em grupo de capoeira, eu já observei isso, capoeiras que não conhecem essa história acham que ioiô e iaiá é apenas variações de cantoria. Não é. Tem um sentido muito profundo de crítica a quem está no comando. Outro dia, eu ouvi cantar. Eu acabei de cantar uma para você, do Carnaval Pegou Fogo, sim, manda iaiá apagar. Olha só, manda iaiá apagar, eu não vou lá. Na música, você tem a afirmação de que eu não vou mais cumprir esse papel. Você quer, você resolva. Esse que é o recado que é dado. Então, o ioiô e iaiá são suavizações no português, mas afirmam muito bem o lugar de quem se fala. Por exemplo, todos vocês, todas, talvez já tenham ouvido falar uma música chamada Sinhá Pureza, do cantor de carimbó Pinduca. Vou ensinar Sinhá Pureza a dançar o meu sirimbó, carimbó, que era gostoso, carimbó da minha vovó. Olha só, o que vou ensinar no Sinhá Pureza? Um homem negro, de Garapé-Miri, vai dar aula para uma mulher branca, Sinhá Pureza associada à branquitude, a dançar o meu carimbó. Ele chama de sirimbó, que ele sugere mistura de carimbó e siriá. Siriá, na realidade, nem existe. O siriá é uma variação do samba do cacete. Quer dizer, não existe como uma coisa à parte, existe como uma tendência dentro do samba do cacete, tá? E ele faz essa cantoria. Por quê? O Pinduca ele não está cantando para os seus pares. Não está cantando dentro da comunidade negra. Está cantando para um público que consome cultura, que quer comprar cultura. E a cultura negra também pode ser comercializada, também pode ser produto. Eu defendo que seja instrumento de educação, mas hoje ela ainda é instrumento de comércio, de banalização, de folclorização. E assim tem sido divulgado essa experiência. Espero ter contemplado ao pedido do Douglas, né? Tem mais algum questionamento, Edivano? Eu perdi aqui, caiu em companhia o chat. Não, Cleudi, por enquanto não, só eram aquelas mesmo. A última foi a do Douglas, que o professor acabou de responder. Tá certo. Gente, bom, o que a gente pode perceber é que a gente pode parar um pouco de pensar apenas na ideia da contribuição, né? Acho que é interessante que um argumento que a gente vê muitos livros didáticos, às vezes, professor Augusto Leal, Luiz Augusto Leal, porque como é que os próprios livros didáticos dividem a ideia da contribuição dentro daquela amálgama, aquele caldeirão brasileiro, né? Acredito que seja um ponto importante, assim, ser claro que é um ponto polêmico, controverso e complexo de explicação, mas eu sei que você demonstrou todo esse poder de síntese, né? Mas, assim, a questão que eu coloco é como pensar essa perspectiva da ação do negro, como você mencionou aí, de uma forma bem didática e como ela está espaçada, né, no cotidiano, que às vezes esse cotidiano nem é um cotidiano percebido, né, no senso comum, né, ela já está internalizada de tal forma que não se percebe essa presença, né, de determinados aspectos culturais, de vivência, de experiência. E, às vezes, quando os livros didáticos falam, eles falam de uma forma assim, muito sistemática, muito limitada, a ideia da contribuição do negro, do branco e do índio para a cultura nacional, né?
como a gente pode pensar, então, todo esse quadro de experiência, de cultura, para além da noção que, no meu entendimento, é rasteira de contribuição? O entendimento é rasteiro mesmo. Melhor, essa palavra, ela sugere um entendimento bem rasteiro. Uma rasteira, na verdade, de nós todos, né? Porque contribuição pressupõe uma ideia de que está tudo houve uma relação harmônica, equilibrada, e cada um chegou com a sua parte e concedeu essa contribuição para formar isso todo, em que todo mundo vive em harmonia plena. Isso é um equívoco, né? É tão equivocado como a ideia de resgate, que é tão utilizada em alguns projetos, né? E em história sabemos que isso gera uma confusão grande. Vejam que a palavra contribuição, ela pode confundir, porque ela homogeneiza o lugar social da população negra, indígena e negra, indígena e branca. Se você pensa que a população negra contribuiu com a capoeira para a identidade amazônica, vejam as referências que aparecem no passado. As referências da capoeira são referências detratoras, referências negativas, onde você observa a capoeira como... essas imagens que estão aparecendo são imagens de época, imagens realizadas justamente em 1888, no ano da abolição da escravatura. Ela é muito significativa, são 4 quadros. No primeiro, você encontra o capoeira sendo apresentado como um homem negro, abordando um sujeito branco. No segundo quadro, você encontra também um capoeira com homem negro na vaia na mão. No terceiro e quarto quadros, você encontra capoeiras como homens brancos, usando cacetete, usando faca. Aí você vai perguntar, a capoeira, ela foi uma contribuição da população negra para a história do Pará? Não. A capoeira foi uma existência que gerou resistência de identidade, de afirmação da identidade negra no Pará. E pagou uma conta muito alta. Uma conta tão alta que os capoeiras de hoje não conhecem a história da capoeira no Pará no passado. E os capoeiras, isso em geral, muitas vezes, por não conhecer o vínculo da capoeira à África, associa a capoeira à escravidão. E a população negra, então, ou melhor, os praticantes se vestem como supostamente se vestiam os escravos, escravizados naquele contexto. Descalços, só com uma calça, sem camisa. Por falta desse vínculo de afirmação de identidade com a África. Então, a ideia de contribuição, a categoria é inadequada. Eu sei que aparece muito em livros didáticos por ingenuidade ou por maldade, por questão de definição, mas o que aparece de fundo é uma ideia de harmonia que nunca existiu. O que o Estado para o brasileiro precisa é fazer o inverso, é contribuir com mais ações afirmativas para a população negra. Entre elas, divulgar sua história, promover mais ações, incrementar condições de trabalho para os capoeiras com a devida qualidade e respeito, para as práticas culturais populares, a não destruição de territórios quilombolas indígenas e assim vai. Então, não cair nessa armadilha de refletir a presença da população negra como contribuição, porque não é assim. Até hoje, se você pensar, poxa, se a poesia de Bruno Menezes representa uma contribuição, por que eu não conheço? Por que eu não canto na escola? Por que não passa na televisão?
Porque a poesia do Bruno fala de trabalho, fala de coisas que eu não compreendo, fala de assuntos que são diferentes e fala de história, mas nunca aparecem como contribuições. Porque eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a recitar Batuque de Bruno Menezes. Aí, se você faz isso, aí você vai compreender a ideia de existência e resistência, tá? Então, eu partilho com vocês, não deixe de consultar em casa, voltar a ler. Faça uma experiência, coloquem essa letra, Batuque de Bruno Menezes, na boca, na palavra. Observem. Notem como essa letra ela vai soar, como ela vai ter um efeito assim, em que você encontra a afirmação de identidade. Você pode recitar, saborear, refletir e criar uma integração com essa experiência. Tá? Sim, Claudinho? Sim. Bom, seguindo a rotina das nossas apresentações, exposições, nós temos alguns minutos, um pouco mais de 13, 14 minutos, para a gente concluir. Então, se não tiverem mais questionamentos, eu vou encerrar aqui. Claudinho, só um minutinho. Oi? Tem uma pergunta da Nayara Souza no chat. Eu ia encerrar com a pergunta da Nayara. Sei que você não tinha visto ainda. Augusto Leal. Está perguntando, professor, ainda na questão da cultura, o senhor concorda que uma estratégia para ampliar os conhecimentos sobre a história afro e indígena nas escolas seria contemplar práticas culturais regionais dessas populações nos livros didáticos? A pergunta da Mayara Souza. Mayara, o livro didático lhe permite algumas informações que passam pelo campo da leitura, da ilustração, do exercício de pensar. Poderia ter, sim, esses dados. Nesse caso, aumenta a nossa responsabilidade como historiadores, a minha, do Edir, de Evandro, de produzir material com essa perspectiva didática, porque muitas vezes nos prendemos muito na produção acadêmica e não paramos para produzir textos mais leves. Eu mesmo escrevi um texto sobre a independência do Pará, não sei se o Claudio já chegou a ler, é um livro didático, é um texto didático, é um texto para conhecimento popular mesmo, né, sobre o que foi o massacre do Briga Palhaço. Nós precisamos fazer mais textos assim, porque o livro didático é um caminho de comunicação para a escola, mas ele não é o único. A Nayara sabe disso, como os colegas consultam mais o celular do que o próprio livro didático, muitas vezes. Então, se nós pudermos, em sala de aula, incentivar o acesso a canais que tratem de história do Pará com essa perspectiva, a exemplo do trabalho que nós fazemos no nosso grupo Capoeira Malungo, no Centro Capoeira Angola, divulgamos essa perspectiva de saberes, de pensar a musicalidade com outra perspectiva. Se divulgamos canais, divulgamos recursos alternativos que estão na mídia e os alunos podem ter acesso, vários elementos vão ser compreendidos em torno da identidade negra. Mas tem coisas que estão além da sala de aula. Se você leva os alunos para dar uma volta na feira, qual é a feira mais perto da escola de aplicação? Não consigo lembrar. Mas você pode imaginar uma feira próxima. Se não tiver uma mais próxima, pode ir na Terra Firme, ou a do Guamá, que vocês vão encontrar algumas referências. Você vai encontrar um campo de linguagem imensa em torno desse aspecto. Um campo de linguagem que ajuda a refletir essa lógica identitária da população negra, que se dilui em várias experiências. Né? Então, livro didático cabe, sim, pode ajudar, mas tem muito mais coisas no dia a dia do que cabe no livro didático. Por exemplo, a musicalidade das rádios na feira, você vai encontrar muita coisa de negritude. Mas poder ler no livro didático poesia de Bruno Menezes,
poder ler livro didático, informação sobre São do Cacete, capoeira, carimbó, faz com que o estudante considere esses temas com maior seriedade. Isso é fato, porque a escola é um espaço de saber formal. E isso não pode ser desconsiderado, né? Espero ter respondido, Nayara. Não temos mais questionamentos, né, perguntas. Gente, antes de concluir, eu queria dizer que eu coloquei aqui a lista de frequência, né? O formulário, vocês podem acessar e fazer a frequência, que é como a gente controla aqui, participação. Mais uma vez, agradecer imensamente a participação, assim, com informações riquíssimas trazidas pelo professor Luiz Augusto Leal, o nosso querido capoeira, né? Agradecer a presença de todos, professor Divando pela parceria, e professor Luiz, você está convidado já, pré-convidado já para outras oportunidades, se houver novos espaços na sua agenda, tá? Mas, sim, eu fico muito feliz porque a gente teve o conhecimento desde a graduação, né, Luiz? E eu me vejo como veem vocês aqui. Por exemplo, vocês estão agora cursando, alguns estagiários da graduação, outros alunos do ensino médio, que de situações que você traz para o resto da vida em relação às amizades, os companheirismos que você cria durante essa trajetória estudantil. Então, isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque o professor mencionou a situação em relação ao processo de pandemia, a ideia de pandemia, e a gente perde muito dessa proximidade, né? De relação afetiva, de olhar, de estar presente com o outro. E a gente tenta, neste momento aqui, trazer um pouco dessa proximidade. Então, mais uma vez, eu fico agradecido ao professor por ter participado, aceito o convite, estar aqui trocando essas ideias conosco, esclarecendo muitas coisas que foram esclarecidas. Acredito que muitos detalhes desse momento histórico do Brasil, do Pará, passam despercebidos. Enfim, eu creio que foi extremamente proveitosa essa tarde, né, esse momento da tarde aqui com a presença do professor Luiz Augusto Leal. Agradecido imensamente, Luiz. Também quero agradecer a presença do professor, né, em nome da toda a equipe de História da Escola de Aplicação, né, que esse evento faz parte do nosso Laboratório de Ensino de História, e o História Conectada, ele tenta trazer, né, um pouco esse debate para o público do terceiro ano, e hoje foi uma tarde maravilhosa, uma explanação muito rica, nós agradecemos, né, como o professor já estendeu o convite também, para que em outras oportunidades o professor Augusto Leal possa nos abrilhantar aqui com sua fala tão pertinente, tão importante, né, nos dias atuais. Muito obrigado. Obrigado. Quem pediu aí para falar, levantou a mão, acho que foi sem querer ou não? Foi Luizão. Biologia com Luizão aqui, acho que é isso. Sou professor de Biologia de Bragança, né, tomei conhecimento da palestra através do professor Marquinhos, que é meu colega aqui de trabalho, do Luiz Claudino. Queria parabenizar aí a atividade de vocês. Queria falar para o professor Leal que a gente está organizando um museu de capoeira aí em Coraci, e eu gostaria de entrar em contato com ele depois para ver a possibilidade de ele estar fazendo colaborações no sentido de enriquecer lá o acervo, e estendo também o convite para os outros professores, se estiverem interessados, que é um trabalho pioneiro. O museu começou agora, nesse período de pandemia, através de um projeto da Lei Aldir Blanc. Então, se der para vocês mandarem um contato de vocês para mim, eu fico agradecido para a gente começar aí a trilhar essa parceria, se for de interesse de vocês, logicamente, tá? E parabéns aí pelo projeto, pela aula, fiquei maravilhado, beleza?
Professor Augusto. Muito bom, Ruizão, né? Parabéns. Poxa, que legal. Um museu da capoeira, Ruizão. Muito bom saber disso. Aproveito para comentar duas coisas, me despedindo já, né? Eu conheci o professor Cleudinho no tempo da graduação. Na época, ele ainda era praticante de capoeira, depois ele quebrou uma verga de berimbau e parou de tocar berimbau, aí nunca mais vi em roda nenhuma, né? Mas eu sonho que ele possa voltar um dia. Eu, pelo contrário, comecei com a pesquisa sobre capoeira e continuei praticando capoeira. Eu voltei a encontrar capoeira no espaço da universidade, no Vadião, e eu me dediquei à capoeira Angola, desde então, desde aqueles anos, desde 97, praticando, né, vivenciando experiências. E continuei, fui fazer mestrado, doutorado na Bahia, aproveitei para dedicar a formação, porque na época não existia formadores de capoeira Angola no Pará, hoje temos, felizmente, e temos feito um trabalho de engajamento, de envolvimento nesse sentido, conciliando a experiência da capoeira com a experiência dos estudos na academia. Tanto que o Cleudinho me conheceu escrevendo sobre capoeira, mas depois eu continuei na linha de escrever sobre diáspora. No doutorado eu escrevi sobre, devo ter falado isso no início, mas eu acho que é importante comentar isso, né? Eu escrevi sobre a repressão às práticas afro-religiosas aqui no Pará, no contexto do Estado Novo. Atualmente eu encerrei um pós-doutorado escrevendo sobre as tradições de construção do nacionalismo em Angola, relacionando mulheres e musicalidade, mulheres e música. Então, a capoeira Angola, em particular, que eu vivencio, junto com a pesquisa em história, me levaram para aprofundar mais os saberes em torno de África. E atualmente eu sou professor de História da África, no campus Bragança, contribuo com o Prof. História também numa linha de África, e a gente mantém esse diálogo. Adiante, tenho certeza que voltaremos a conversar por esse canal ou por outros, né, com a perspectiva de pensar África e repercussão da diáspora no Brasil. Tá? Ruivão, não sei como pegar contato contigo, caso queira escrever no chat, eu anoto e mando para ti mensagem. Cleudi, um abração, parabéns a todas e todos que estiveram presentes, fiquei contente com as mediações. Valeu. Obrigado também, obrigado mais uma vez a todos e a todas. Bom, tenham um bom resto de tarde, resto de dia. Mais uma vez, agradecido imensamente, Augusto. O Ruizão colocou o contato dele. Até a próxima. Só tirar a gravação.